Bendito seja Deus que nos permite adorá-lo em espírito e verdade. Bendito seja o Senhor pela sua igreja reunida neste momento de culto para adoração a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. A palavra de Deus nos diz no Salmo 68, versos 34 e 35, que devemos tributar glória a Deus, e a sua majestade está sobre Israel, é a sua fortaleza nos espaços siderais. Ó Deus, tu és tremendo nos teus santuários, o Deus de Israel, ele dá força e poder ao povo, bendito seja Deus. Que Deus nos abençoe e nos conduza em plena adoração neste momento de culto. Oremos. Querido Deus, nós te agradecemos por esse momento de louvor. Tu sejas realmente engrandecido, ó Deus, pelos nossos corações, no sentido, ó Deus, de reconhecermos em Ti a única fonte de todo o bem sobre as nossas vidas. Nós te agradecemos pela oportunidade que temos, mesmo que distantes presencialmente, mas aquecidos pelo Teu Espírito, estamos juntos uns dos outros. Portanto, aceita, Senhor, a nossa adoração, aceita o nosso louvor, aceita a nossa gratidão por tudo que Tu tens feito, Senhor, nas nossas vidas, e merecedores que somos da Tua graça, mas pelos méritos de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, agora nós te oramos. Amém. Louvemos ao Senhor com o hino 17 dos nossos hinários, Deus seja louvado. Sejamos conduzidos nesse momento de contrição por meio do nosso irmão Diácono Davidson, lendo na Palavra de Deus no Salmo 25, de 8 a 12. E em seguida cantemos o hino 92 dos nossos hinários. Leitura bíblica, Salmo 25, dos versos 8 ao 12. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade, para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do seu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Amém.
Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter, esperando sem na fé enfraquecer. O Senhor a fé contemplará, tua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá, Ele vê o coração e responde a petição. Tua fé Jesus contemplará. Quantas maravilhas Deus realizou por alguém que firme nele confiou e que da promessa em nada duvidou. O Senhor a fé contemplará, tua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá, Ele vê o coração e responde a petição. Tua fé Jesus contemplará. Sim, creiamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. O Senhor a fé contemplará, tua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá, Ele vê o coração e responde a petição. Tua fé Jesus contemplará. Orando representativamente diante de Deus, nosso irmão Diácono Davidson nos elevará numa oração de confissão de pecados. Oremos. Senhor Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus misericordioso, como acabamos de ler na Tua Palavra. Que o Senhor venha estar perdoando os nossos pecados, as nossas falhas, Senhor, que temos cometido diante de Ti, diante da Tua lei, Senhor, e que o Senhor nos faça pessoas, Senhor, servos fiéis, Senhor, servos que obedecem a Sua Palavra, Senhor, servos que vivem para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Nos ajude, Senhor, a caminhar, Senhor, e ser sempre servos íntegros, Senhor, para glorificar e engrandecer o Teu nome. Que o Senhor venha estar com cada membro da Tua igreja, Senhor, que se reúne não só aqui em Terra Nova, Senhor, mas espalhado pela face da terra. Que o Senhor venha estar com cada nome do boletim, aqueles irmãos que estão enfermos, Senhor, aqueles irmãos que estão desempregados. Que o Senhor venha estar visitando a cada um, Senhor, conforme a sua necessidade. Que o Senhor venha estar atendendo, Senhor, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, que é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas, Senhor. Nos ajude a confiar e descansar em Ti, Senhor, e saber que o Senhor é o Deus das nossas vidas, Senhor. Nós oramos alegres, Senhor, porque confiamos, Senhor, em Ti e acreditamos que o Senhor irá atender conforme a Sua vontade, conforme o Seu querer. Nós fazemos essa oração nos méritos de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Sejamos conduzidos pela jovem Emily na leitura do Salmo 149, verso 1, neste momento de louvor. Leitura do Salmo 149, verso 1. Aleluia! Cantai ao Senhor um novo cântico, e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Amém. Louvemos ao Senhor com cânticos espirituais.
Agora a jovem Emily nos conduzirá numa oração de intercessão pela mensagem. Que Deus seja servido em nos edificar através da sua palavra, bem como do seu servo, pastor Rogério. Oremos. Santo Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, reunidos, mesmo que à distância, Senhor, para cultuar, Senhor, a Ti. Que o Senhor possa receber estes louvores no Teu altar de glória, Senhor, e que ele possa chegar de forma agradável para Ti, ó Pai. Que o Senhor venha estar usando a vida do Teu servo, o reverendo Rogério, nessa noite, Senhor, para que ele fale, Senhor, para que ele fale aos nossos corações, Senhor, e que possamos sair daqui edificados na Tua palavra, Pai. Seja abençoando a vida de cada um de nós, Senhor. É assim que eu te oro, Senhor, te peço, te agradeço, no nome de Jesus. Amém.
Saúde, amada igreja, com a graça e a paz em Cristo. Hoje, após este momento de adoração, de contrição, de louvor, vamos então agora nos edificar na palavra de Deus, na forma como João nos apresenta o Messias, o Senhor, o Redentor, Jesus. Neste mês de dezembro, certamente nós vamos centrar nossas mensagens em torno deste grande advento, desta data tão importante para a cristandade, que com certeza foi o marco inicial do momento em que Deus cumpre o seu plano de redenção para com a humanidade. É o marco inicial, falando-se de Natal, momento em que Jesus então assume a forma humana, momento em que o Cristo, o eterno Filho de Deus, se torna um de nós, um homem. E a forma também como João faz esta revelação, associando o seu escrito nestes primeiros versículos que nós vamos abordar, dos versos 1 ao 18, associando ao livro do Gênesis e dando a Jesus a coautoria juntamente com o Pai pela criação de todas as coisas. Então o tema hoje: e a palavra de Deus se fez homem. E a palavra de Deus se fez homem. Vamos abordar este texto então com 3 divisões, versos de 1 a 5, 6 a 14 e do 15 ao 18. Para os versos de 1 a 5 então, faremos leitura que diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Os 3 primeiros versículos, a divindade da palavra que irradia luz aos homens. A divindade da palavra que irradia luz aos homens. Com destaque ao versículo 5. Jesus venceu as trevas, o poder do mal e a morte. Verso 5 diz: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Esses 5 primeiros versículos nos dão uma boa ideia da forma como João escreve, narrando a história de Jesus como aquele que já havia vencido a morte, como aquele que já havia derrotado as trevas. Por isso, então, se nós observarmos os 5 primeiros versículos do ponto de vista da dinâmica do tempo, nós certamente temos a conclusão de que João está falando acerca de Jesus como aquele que já fora glorificado. Por isso, então, ele traz estas convicções associando ao livro do Gênesis, colocando Jesus como o centro da criação de todas as coisas. Veja que ele diz: no princípio era o Verbo. Esta palavra verbo, que literalmente no grego está como logos, e logos traduzido é palavra. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então, este verbo no passado com que João apresenta a Jesus como a palavra de Deus, é no sentido de que ele testemunhou a vida, ele testemunhou o ministério terreno de Jesus, ele testemunhou a morte de Jesus, bem como testemunhou a sua glorificação. Daí então essa palavra de entonação, esta palavra de precisão quanto ao ser de Cristo. Então ele diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, de Jesus, e sem ele nada do que foi feito se fez. Em outras palavras, tudo fora criado por Jesus, porque ele é a palavra de Deus. Ele é o verbo criador, a palavra criadora. Lembremos, no princípio criou Deus os céus e a terra, e disse Deus. Esse dizer de Deus é a palavra criadora.
o poder que Deus tem de trazer à existência as coisas que não existiam, como que se já fossem criadas. É o poder que Deus tem de criar a partir do nada, sem matéria-prima. Deus trouxe à existência, por intermédio de Jesus, o mundo que nós presenciamos, tanto o mundo terreno, onde nós habitamos, a terra, como o universo todo. E assim, então, esta forma como João traz Jesus como a palavra criadora. E diz, verso 4, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Não é era no sentido de que não seja mais. Era no sentido do ponto de vista do século I, onde ele está, no finalzinho do século I, de onde ele está, olhando para o ministério que Jesus realizou. É deste ponto de vista de quem está trazendo a história de Jesus a nós. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Neste momento do verso 5, ele está dizendo, tentaram sufocar a luz, tentaram encobrir a luz com trevas, com a morte, com a maldade humana, com a estratégia de Satanás, mas não prevaleceram. Trevas é todo aquele ordenamento, é todo aquele sistema que se opõe à luz, como que se fosse possível deter a luz, impedir que ela brilhe. E é disto então, é desse testemunho de uma forma eloquente, que João traz então a vitória de Jesus como luz dos homens sobre as trevas. Por isso então, nós dizemos, a divindade da palavra que irradia luz aos homens, conhecimento, luz no sentido de conhecimento, conhecer a Deus, conhecer o caminho para Deus, de volta para Deus, sem perder a identidade de cada um, porque a identidade de alguém, ela realmente tem essas bases, quem sou, de onde eu vim, para onde eu vou, e é Jesus quem nos mostra o caminho, porque Ele é o caminho, e é Ele quem nos aponta a luz neste caminho, porque Ele é a luz, e a verdade que Ele nos traz, porque é pela verdade que nós estamos indo dia a dia ao encontro do nosso Pai Celestial. Daí o verso 5, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Neste versículo 5, João está então como que antecipando tudo aquilo que ele vai discorrer até o último capítulo de seu evangelho. Vai narrar então de todo este corpo que ele nos traz, do verso 1 ao verso 5, de todas estas afirmativas que ele faz acerca de Cristo, do verso 1 ao verso 5, no decorrer de todo o Evangelho segundo João, ele vai defender e demonstrar, melhor dizendo, cada uma destas verdades em Jesus Cristo, de que realmente ele era a luz dos homens, no sentido de que ele fala no versículo 4, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens, do ponto de vista de quem está contando a história, na convicção de que Jesus realmente foi o enviado de Deus. Não somente isto, como os demais profetas, mas ele era o Filho unigênito de Deus, o único gerado por Deus, que teve em si os atributos de Deus, os atributos incomunicáveis de Deus: onisciência, onipresença e onipotência. Atributos tão somente atribuídos a Deus, dos quais Jesus expressa em vários momentos do seu ministério terreno, sabendo o que se passava na mente dos discípulos, andando por sobre as águas, ressuscitando mortos. São expressões que vai corroborar com esta introdução de apresentação de Jesus Cristo, o Messias. Por isso, então, a divindade da palavra que irradia luz aos homens, e o destaque ao versículo 5. Jesus venceu as trevas, o poder do mal e a morte. Um resumo de tudo aquilo que virá durante todo o Evangelho segundo João.
Dos versos 6 ao 14, então, notemos a forma como o texto vai desenvolvendo esta maneira de trazer Jesus ao conhecimento de seus leitores, mas desde o princípio, assentando Jesus como Deus entre nós. Notemos, houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. No caso, João Batista, não é João o apóstolo. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Até o versículo 14, e para tanto nós pontuamos o testemunho de João Batista, pelo Espírito Santo, a verdade sobre a natureza e o ser de Jesus Cristo. Os destaques, no caso, para os versículos 12 e 13. O propósito de sua vinda ao mundo: gerar filhos para a glória de Deus. Propósito central: gerar filhos para a glória de Deus. Então nós notamos que os versos 6 ao 14, há uma doutrina que nós chamamos de soteriologia, por causa do nome sóteros, que significa salvador. Então há uma doutrina da salvação aqui, implícita, que aponta a salvação como um ato único e exclusivo de Deus, ao arrepio daqueles que não concordam, que acham que é o homem que vai aceitar Jesus, que é o homem que vai rejeitá-lo ou aceitá-lo, conforme o seu bom coração. Aqui não. Biblicamente, essa doutrina não se sustenta. A doutrina que confere ao homem o poder de decidir se aceita ou não Jesus. Não. Biblicamente, ou ao menos que nós mudemos a Bíblia, mas não podemos mudar a Bíblia, porque se mudarmos a Bíblia deixa de ser Bíblia para ser manuscrito humano. Mas a Bíblia então está nos dizendo que, no verso 13, os quais não nasceram do sangue, isto é, não é por hereditariedade, não é pelo sangue, os quais não nasceram da vontade da carne, ou seja, não é pelo desejo da própria pessoa, que anota lá na sua agenda. Aliás, estamos chegando no final do ano mais uma vez, graças a Deus, e muita gente coloca lá: a partir do ano que vem eu vou ser crente, eu vou ser evangélico, e o projeto vai por água abaixo. É a carne fazendo projetos quanto a planos espirituais que não lhe pertencem. Esta autonomia Deus não lhe deu. É um ato exclusivo de Deus, e o texto está dizendo: aqueles que nasceram para serem filhos de Deus por intermédio da fé em Jesus, estes não nasceram da vontade do sangue, não nasceram da vontade da carne, e nem da vontade do homem, ou seja, por imposição de um imperador, de um religioso, de um homem influente, carismático, de uma autoridade suprema no mundo dos homens. Não nasceram pela vontade dos homens. Vamos dizer assim, como na moda lá do imperador Constantino, no ano 325, 327,
que declarou que o império, então, daquele momento em diante, seria cristão. E nós sabemos que Constantino fez isto, e com isso o Império Romano passa a ser um império cristão, e todos os habitantes que estavam sob o domínio de Roma, ou professavam uma fé cristã, eram perseguidos. E aí, então, o mundo se torna cristão por força de um homem. E a gente sabe no que deu. Deu em idolatria, houve uma mundanização da igreja e tantos outros erros. Basta olhar a história. Então, Deus é quem afirma: aqueles que nascem mediante a fé em Jesus para serem seus filhos, diz o verso 13, nem da vontade do homem, mas de Deus, nascidos pela vontade de Deus, porque este é o propósito da vinda de Jesus Cristo, este é o propósito da vinda do Messias ao mundo, gerar filhos para a glória de Deus, gerar filhos para a glória de Deus. Nós poderíamos, dos versos 6 ao 14, discorrer sobre outros assuntos aqui implícitos, porque dentro da cristologia assim chamada, o estudo a respeito da pessoa de Cristo, nós temos aqui algo bastante forte a respeito da natureza de Cristo, da essência de Jesus enquanto ser. E é o texto que afirma, verso 10, o Verbo estava no mundo. É a forma como João fala acerca de Cristo. O Verbo, o Logos, a palavra estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. E poderemos dizer hoje no século 21, o mundo não o conhece. Paulo mais tarde vai dizer, se o conhecessem, se o tivessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Não teriam crucificado o Senhor da glória. Por que o mundo persegue aos cristãos? E por que Jesus denunciou o mundo como sendo aquele que nos odeia? Certamente, o mundo não o conheceu, nem o conhece. E é mesmo João, em suas cartas, que vai nos ensinar que aquele que quer se fazer amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus. Porque o mundo não o conhece. E conhecer é no sentido mesmo de reconhecê-lo como Criador. Reconhecê-lo como Deus bendito. Reconhecê-lo como Deus Salvador. Jesus Cristo é que deve ser reconhecido como Deus Criador. Como Deus misericordioso, como dizem os islâmicos. Como Deus Altíssimo. Como todas as formas de deuses que a humanidade criou para de alguma maneira adorá-los. É a este Deus que eles deveriam adorar, se curvar, porque Ele é verdadeiro Senhor. E é aqui que nós temos então a cristologia de João apontando Jesus como este verbo que traz em si uma essência, a essência do Pai, enquanto ser, porque Ele é Deus. Por isso, o Verbo estava no mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. E daí segue-se o texto que nós já fizemos destaque. Caminhando para o final, nesta forma como João apresenta Jesus e como nós enxergamos o Natal. Versos 15 ao 18. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Talvez até para um crente despercebido, não entenda muito bem o que ele está dizendo, João Batista.
é que João Batista é mais velho que Jesus, do ponto de vista humano. Pelo menos 6 meses. Pelo menos 6 meses. Basta olhar agora, para quem tem um interesse, no Evangelho segundo Lucas ou Mateus, para ver ali a diferença entre o momento em que Isabel engravida e o momento em que Maria engravida, o momento em que Maria vai visitar sua prima Isabel e o bebê se mexe dentro do ventre daquela que estava para dar à luz, num dizer de que aquele João estava mesmo prestes a nascer quando Maria foi visitá-lo. E Maria volta ainda grávida, enquanto ela, Isabel, tem o seu bebê. É nesse sentido que ele disse: veja, este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim. Em que sentido? Do nascimento. De nascimento. O que vem depois de mim tem, contudo, a primazia. Ele nasceu depois de mim, mas ele tem a primazia, porquanto já existia antes de mim. Olha a consciência que João Batista tem acerca de Jesus. Ele já existia antes de mim, diferentemente dos judeus. Quando Jesus diz para os judeus: Abraão viu este meu dia e se alegrou. E os judeus disseram o quê? Não tens 50 anos e viste Abraão? E que Jesus respondeu: antes que Abraão existisse, eu sou. Os judeus pegaram em pedra e iam apedrejá-lo. Mas não era chegada ainda a sua hora. Jesus tinha o seu ministério a cumprir e ocultou-se no meio da multidão e saiu dali. Mas notemos bem, João Batista não tem essa dúvida, nem João, o apóstolo, tem essa dúvida. Eles têm a certeza de que Jesus existia antes de todos eles, porque o reconheciam como Deus bendito, como Deus criador, como sendo esta palavra criadora que estivera no princípio, no ato criador de Deus, de todas as coisas, do mundo terreno, do mundo celeste, do mundo material, do mundo espiritual. Todos os seres que Deus criou, narrados em Gênesis. Vale aqui um detalhe: quando diz lá, no princípio criou Deus os céus e a terra, literalmente quer dizer, criou Deus os céus com tudo o que há nos céus: anjos, arquianjos, serafins, querubins, as galáxias. Criou os céus com tudo o que neles há, e a terra. E sobre a terra, então, o autor de Gênesis vai trazer os detalhes, porque é aqui que nós vivemos. O plano da redenção é para a humanidade. Então não tem por que falar da criação de Deus nos céus, mas nos traz Deus como sendo o Criador do mundo visível, do mundo invisível, da terra em que vivemos e dos céus com tudo o que neles há, o que nele há. Aqui também temos, nesta palavra final, então, dos versos 15 ao 18, que diz nos versos 16 e 17: porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Notemos que o verso 18, ele está em pleno acordo com o verso 5, em termos de convicção, enquanto que o versículo 5 diz: a luz resplandece nas trevas, as trevas não prevaleceram contra ela, no sentido, tentaram encobrir a luz, mataram-no, mas ele ressuscitou. As trevas não puderam contra a luz, como de fato não pode mesmo. As trevas jamais terão poder para impedir o raiar da luz. Da mesma forma, como quem testemunhou a vitória de Cristo, narra-nos o versículo 18: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, Jesus Cristo, que está no seio do Pai, ou seja,
João nos traz a ideia do Cristo glorificado, ele está no seio do Pai. Este é quem o revelou. Este é quem o revelou, revelou a Deus. De maneira que Deus esteve entre nós, na pessoa de Cristo. Revelado na pessoa de Cristo. E revelado perfeitamente na pessoa de Cristo. Deus não é mais nem menos que Jesus. E Jesus não é mais nem menos que o Pai. É Deus. Por isso a doutrina da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Em essência, Deus. O Senhor. Assim transcrito para todo o Antigo Testamento. Quando encontramos a palavra Senhor, grafada todas em letras maiúsculas. Remetendo ao termo Yahvé, o tetragrama impronunciável, porque são apenas consoantes. Então João traz um Natal muito diferente dos demais, por isso que os demais são chamados de evangelhos sinóticos, de uma mesma visão, e nós temos em João um evangelho que traz a centralidade de sua mensagem na divindade de Cristo. Então, apenas para recapitular e terminar. Enquanto que para Mateus, Jesus é o Rei dos Reis, para Marcos, ele é o servo sofredor, e para Lucas, ele é o Filho do Homem, em João, ele é apresentado como Deus conosco, como Deus entre nós. E todos estão falando a verdade, porque verdadeiramente ele é o Rei dos Reis. Ele foi o servo sofredor. Ele foi o Filho do Homem, um termo que ele muito se utilizou para falar de si mesmo, Jesus Cristo. Mas também, como ele disse várias vezes, eu sou. Permanecereis nos vossos pecados enquanto não credes que eu sou. Olhemos para Jesus como aquele que é Deus e que sustenta a sua palavra até hoje como palavra bendita que ilumina, que irradia, que faz com que andemos em luz, na sua luz, num caminho certo para o nosso encontro com Ele no dia que Ele vier nos buscar, resgatar a sua igreja. Palavras conclusivas. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. É o verso 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, plena graça e plena verdade. E vimos a sua glória como do unigênito, único gerado do Pai. Este é Jesus. Jesus Cristo tem em si toda a natureza da divindade, com todos os seus atributos perfeitos e santos. Tudo aquilo que é pertinente ao ser de Deus está de forma plena no ser do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e que nós olhemos para este Natal do ponto de vista sempre daquilo que a Bíblia nos ensina acerca de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Redentor. Deus abençoe a igreja e que neste mês de dezembro façamos ecoar esta verdade de uma maneira firme e feliz, porque é a nossa salvação, Jesus. Amém. Após termos sido edificados pela palavra de Deus, cantemos o hino 230 dos nossos hinários. Adoração ao nosso Senhor.
fiéis, triunfantes e alegres, sim, vinde a Belém, já movidos de amor. Nasceu vosso Rei, o Messias prometido. Oh, vinde, adoremos, oh, vinde, adoremos, oh, vinde, adoremos ao nosso Senhor. Olhai admirados a sua humildade, os anjos o louvam com grande fervor, pois veio conosco habitar encarnado. Oh, vinde, adoremos, oh, vinde, adoremos, oh, vinde, adoremos ao nosso Senhor. Por nós das alturas celestes baixando, em forma de servo se fez por amor. E em glórias a vida nos dá sempre eterna. Oh, vinde, adoremos, oh, vinde, adoremos, oh, vinde, adoremos ao nosso Senhor. Nos céus adorai-o, vós anjos em coro, e todos na terra lhe rendam louvor. A Deus honra e glória, contentes rendamos. Oh, vinde, adoremos, oh, vinde, adoremos, oh, vinde, adoremos ao nosso Senhor. Oremos nesse instante, fechemos nossos olhos. Pai amado, nós agradecemos por Tua bondade, ó Deus, em nossas vidas, por este ano, ó Deus, que vai terminando e agora adentrando ao mês de dezembro, nós nos alegramos, ó Deus, em meditar acerca, ó Deus, do Natal de Jesus, sua vinda entre nós, de maneira tão sublime e ao mesmo tempo tão humilde. Não fora o Senhor dar notícias, os homens jamais perceberiam, mas o Senhor moveu os céus, as estrelas, enviou o seu exército celestial, os anjos, para anunciarem o nascimento de Jesus, o nascimento do Rei dos Reis, o nascimento daquele que levaria sobre si os nossos pecados. Ó Deus, o Cristo, o Redentor. Obrigado, Pai Santo, por Tua palavra que nos chega até hoje, como palavra que brilha, como palavra viva, como palavra que ilumina o nosso ser, para que andemos diante de Ti da forma que lhe agrada. Aceita, ó Deus, a adoração do Teu povo, aceita o nosso louvor, aceita, ó Deus, o culto que oferecemos nesta noite e dá-nos uma semana abençoada, ó Deus. No longo desta semana, esteja a Tua mão a abençoar a obra das nossas mãos, esteja o Senhor a nos livrar do mal, como até aqui o Senhor tem nos livrado. Guarda cada ovelha, guarda, ó Deus, o Teu pequenino rebanho
Estende a tua mão benfazeja sobre aqueles que estão enfermos, em tratamento, se recuperando. Envia, ó Deus, a tua graça, porque, tal como o texto nos ensina, em Cristo nós conhecemos a graça e a verdade, e dele temos recebido graça sobre graça. Obrigado, Senhor. Recebe a nossa oração, pois oramos em nome e por amor de Jesus, teu Filho amado, nosso Senhor e Redentor. Amém. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, que as ricas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre vós, povo amado e querido do Senhor, aqui e de todo lugar, agora e sempre. Amém.